Querido povo de Deus, meditemos um pequeno instante esta palavra que nós acabamos de ouvir, principalmente o Evangelho, que acabamos de ouvir da mesa da palavra. O que devemos entender em primeiro lugar, quando o leitor aqui chega nesta mesa e anuncia a palavra do Senhor? Quando o sacerdote desta mesa, ou o diácono, vai dizer, antes do Evangelho, o Senhor esteja convosco. E ele vai dizer o que é que nós vamos ouvir? O Evangelho de Jesus. Portanto, esta mesa ela é fonte de vida para todos nós. A primeira sintonia, hoje tem que usar essa palavra, né? A primeira conexão, temos de estar conectados com a mesa da palavra. Porque se não estivermos ligados a esta fonte, a palavra de Deus, nós não caminhamos para esta outra mesa. A mesa da Eucaristia, onde a palavra se doa inteiramente para a nossa salvação. Como é bela a liturgia que celebramos, que tem esse dinamismo, da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia. A liturgia é a grande epifania da igreja em nossos dias. Epifania, revelação do Senhor para nós. E a gente pode dizer assim que também é uma teofania, porque Deus se manifesta entre nós, na liturgia. Portanto, a boca do leitor, do sacerdote, é a boca de Deus, falando conosco, o seu povo. Jesus é a palavra por excelência de todo o texto, toda a Bíblia Sagrada. Ele é a palavra que se fez carne entre nós. Por isso, como rezamos no início da missa, a saudação angélica. Tão bela oração que deveríamos rezar com todo o fervor da alma. Porque Ele veio até nós, se encarnou entre nós. É isto que nós estamos rezando. Um Deus que é capaz de se voltar para a humanidade e se voltar de um modo inteiro por meio de seu Filho Jesus. Então esta oração não é balbuciar palavras, é reconhecer o mistério da presença amorosa, salvífica do Senhor entre nós. Nesse sentido de reconhecer este mistério da presença do Senhor, dá para a gente entender as parábolas todas que ouvimos já nesta semana, na liturgia, no Evangelho proclamado na liturgia. O reino de Deus, que é como um grão de mostarda, que lançado à terra, pequenina semente que vai crescer e formar um arbusto. O reino de Deus, que é um punhado de fermento a ser lançado na massa para crescer. O reino de Deus, que é como a semente que foi lançada. Esta imagem tão bonita do semeador que sai a oferecer a semente para todos os lados
e diante de todos. A semente que cai na beira do caminho e as aves se alimentam, né? Mesma coisa que dizer assim, quando eu não escuto esta palavra, quando eu não acolho esta palavra, as criaturas de Deus acolhem. Essa semente que vai cair no meio dos espinhos, nasce, mas morre sufocado, porque outras ideias, ideologias, outros pensamentos tomaram o lugar de Deus em nós. Ou a semente que caiu no meio das pedras, e aí aquela impressão, poxa, como é bela esta palavra, o frescor da terra ali no meio das pedras que fez a semente nascer depressa, vem dizer que nós somos isto, né? Às vezes buscamos uma fé vivida apenas no emocional. E se eu busco só a emoção, eu não sou cristão, eu sou ateu, isto é ateísmo. Claro que viver a fé, celebrar a fé, eu posso ter esta alegria que me toma de modo até inexplicável. Estou dizendo, se eu vou só buscar isto na liturgia, nos encontros, nas reuniões, então eu sou como a semente lançada no meio da pedra, que busca emoção, mas murcha logo depois. O que Jesus quer é que eu seja essa terra boa, que acolhe a semente e que produz fruto, como queremos na novena de Nossa Senhora deste ano acolher Jesus. No Natal queremos acolher Jesus, queremos aprender de Jesus. Cuidar da vida é cuidar do reino de Deus. E hoje o Evangelho mostra para nós, então, outra parábola que Jesus vem mostrar para nós, que o reino é como a rede lançada no mar, lançada no rio. O que isto significa para nós? A proposta do reino é para toda a humanidade. A proposta do reino é para toda a humanidade. Para todos os povos e nações. O reino é oferta gratuita do amor de Deus para conosco. Sim, gratuidade do amor de Deus para conosco. O reino de Deus é Jesus. E Jesus é o reino de Deus. E a sua palavra é oferta para toda a humanidade, para que a humanidade se salve. Por que então que há recusa desta palavra? Alguém me disse, depois de atender a pessoa um bom tempinho, né? A pessoa foi capaz de dizer para mim: Padre, eu estou aqui falando com você porque eu não tenho nada que fazer. Eu falei, então me dê licença porque eu tenho. Por que será? Se eu estou ali como padre para atender, para animar a pessoa na fé, e ela me faz um desdém deste, né? Paciência. Deus não é um penduricalho. Reino de Deus não é um penduricalho. É o valor por excelência. E aí eu lembro outra parábola do Evangelho de ontem. O reino de Deus é como um tesouro escondido lá na terra. Ah, aquele homem soube que tinha um tesouro, ele não conta para ninguém. Vai arrumar todo o dinheiro necessário e vai comprar aquele terreno para conseguir aquele tesouro.
Jesus está dizendo para mim e para você, o reino de Deus está ao teu alcance. Basta você cavar um pouquinho, não é mesmo? A sua existência e cultivar valores do reino como se fossem pérolas preciosas. Também do Evangelho de ontem. O reino de Deus é como um tesouro escondido, é como uma pérola preciosa que o negociante encontrou e comprou e não vende mais para ninguém. Os pobres são os prediletos do reino de Deus e eles sabem entender o reino de Deus e acolhem este reino de Deus. Amanhã, com alegria, nós redentoristas vamos celebrar Santo Afonso e com muita gratidão a Deus. E Santo Afonso vem dizer para nós redentoristas, não deixem, redentoristas, não deixem de anunciar o Evangelho aos mais abandonados, porque assim fez Jesus. Jesus não desprezou os outros, mas acolheu com predileção os mais abandonados, os pobres, porque eles sabem que Deus é a vida deles, sabem que precisam de Deus e não abandonam Deus. Cuidado com os poderios dos prepotentes de nossos dias, que querem tudo e fazem do dinheiro o seu Deus. Então, eu faço o que eu quiser com qualquer país, porque eu quero dinheiro. Essa é a história que estamos vivendo hoje. E o pior que tem aqueles que batem palmas para atitudes tão desumanas como estas. É preciso pensar que a rede está aí lançada. E Jesus me convida a pertencer ao reino. Ele me dá essa liberdade. E por isso o Evangelho fala do juízo de Deus sobre nós. Claro, porque o juízo de Deus sobre nós é consequência de nossa escolha. Portanto, tenho de pensar o que eu quero escolher para a minha vida de verdade. Mesmo que eu e você amamos a nosso Senhor, e estamos aqui porque amamos a nosso Senhor, amamos a igreja, porque queremos o bem, queremos a justiça, queremos a transparência do reino entre nós, ainda temos de fazer a escolha de cada dia do Deus de Jesus. Pertencer ao reino é que Jesus deseja de mim e de você. E abraçar o reino é abraçar a felicidade, a salvação, a eternidade. É começar o céu já aqui na terra. Que a Mãezinha do céu nos ajude a caminhar nos valores do reino e não nos valores que nós achamos que são valores. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.